sobre o dia de hoje, o que representa, né, esses 450 anos da vitória de Lepanto. Então, é uma data bonita, penso que muita gente conhece a história. Num momento de grande dificuldade para a fé católica, o Papa Pio V, que era dominicano, um bom filho de São Domingos. São Domingos foi o grande pregador do Santo Rosário. Temos uma relíquia, o padre Braulio trouxe uma relíquia do São Domingos de Gusmão, um santo espanhol, a quem Nossa Senhora revelou a eficácia do Rosário e a pregação dele, desde o momento em que ele começou pregando o Rosário, mudou e passou a ser um grande sucesso, e muitos hereges se converteram. E depois o Papa Pio V, que era dominicano, nesse momento de dificuldade, tinha digamos assim, os turcos muçulmanos estavam entrando pela Europa e estavam conseguindo conquistar tudo. O Papa mobilizou uma armada católica para fazer frente ao avanço dos muçulmanos, e convocou todo o povo católico para rezar o rosário. Rezar o rosário implorando a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ajuda. E, milagrosamente, a pequena armada católica conseguiu vencer a grande armada muçulmana por intercessão do poder do Santo Rosário. E depois o Papa instituiu essa festa do dia 7, e foi hoje. Faz 450 anos. E isso nos anima a usar essa poderosa arma. É a arma dos impossíveis, né? Aquelas guerras que a gente parece que não tem solução, que a derrota é certa. Então, quando você se sentir assim, a solução é o Santo Rosário. E pronto. Nossa Senhora das Vitórias, e depois passou a chamar-se Nossa Senhora do Rosário, essa festa de hoje. Pois bem. O tema sugerido para a live, inclusive o dia de hoje, foi todo escolhido pelo padre Duarte Lara, tá? Tema A Jesus por Maria, que é um tema realmente que engloba, se eu errar uma palavra aí, sobre parte doutrinal, o senhor me corrige. Tem 3 filhos prediletos aqui. Na parte, a importância de Maria na história, não somente da igreja, como a história da salvação, né? Como está Nossa Senhora na história. A importância de Maria, eu colocaria esse tema inicial, né? A Jesus por Maria. Então, começando pelo padre Duarte Lara, depois os demais sacerdotes, né? Qual a importância real da intercessão de nossa mãe na nossa vida atualmente, ainda mais nesses tempos bíblicos e proféticos que estamos cada vez mais adentrando. Nossa Senhora parece que cada vez mais presente, nos avisando, nos alertando. Então, eu tenho muito caro este tema pela minha caminhada, né? Porque na minha vida foi Maria que me trouxe. Quanto mais perto de Maria eu estava, mais perto de Jesus eu estava. Então, eu experimentei mais pela prática do que pela teoria a verdade dessa realidade, né? E depois vi também, cá em Portugal não tem muito evangélico e não tem muito protestante, só tem católico ou ateu. E depois, mas vi que no mundo, quando você vê na internet, que tinha muita gente que tinha dificuldade com Nossa Senhora. Até cá em Portugal tem alguns testemunhas de Jeová, poucos, mas cá em Portugal dos testemunhos de Jeová não falam mal de Nossa Senhora. Por quê? Porque se falar mal de Nossa Senhora, se dá mal. Todo o povo português é muito mariano. Então, mais tarde eu percebi que não todo cristão é mariano, mas foi uma coisa que eu fui percebendo aos poucos, porque para todos os portugueses ser cristão é amar Nossa Senhora também. E eu fui percebendo que tinha cristãos que não amavam muito Nossa Senhora, eu achava um pouco estranho. E mesmo na prática, eu passei por vários movimentos eclesiais, por várias, digamos, carismas. E uma coisa que eu fui percebendo é que todos os movimentos que têm amor a Nossa Senhora eram os mais alegres e eram os que mantinham
a fé viva. E todos aqueles movimentos que falavam de Jesus, mas que não tinha essa presença mariana tão forte, estavam um pouco, digamos, se afundando lentamente, estavam um pouco perdendo o fervor. Então, isso foi uma confirmação desta verdade, a Jesus por Maria. Onde Maria está presente, a fé é viva e a relação com Jesus é viva. E, como eu digo, eu fui experimentando isso, e esta reflexão foi uma coisa que aconteceu num segundo momento. Olhando para trás e vendo a minha caminhada e por onde Deus me estava conduzindo, eu vi que nos locais onde Maria estava presente, Jesus era amado, era escutado, era servido. Nos lugares onde Maria não estava tão presente, o amor a Jesus também era mais fraco. Havia mais dúvida na fé, havia mais divisão, mais confusão, mesmo dentro da igreja. E portanto, quando eu percebi que algumas pessoas contrapunham Maria a Jesus, como que se Maria faz uma certa concorrência a Jesus, os protestantes têm muito essa tendência, né? Vocês católicos estão idolatrando Nossa Senhora. Eu me revoltava interiormente, sabendo, é o contrário, né? Quanto mais Maria, mais Jesus está bem no centro, né? E é o rei. E depois também toda a questão das revelações privadas, e no meu caso, foi de facto por vários motivos. Eu posso dizer que Nossa Senhora foi a minha maior diretora espiritual. Foi ela que me foi guiando pela mão, e com aqueles conselhos tão simples, como as 5 pedrinhas de Medjugorje, que se nós os pusermos em prática, são uma verdadeira revolução, com muita pedagogia, mas ao mesmo tempo com muita urgência. Mudam a nossa vida, mudam o nosso modo de nos entregarmos a Deus e de vermos tudo, né? E relativamente rápido, em 3, 4 anos, minha vida mudou muito, porque comecei vivendo as mensagens de Nossa Senhora. E no final, isso é sempre um trabalho inacabado, né? Mas quanto mais escutava Maria, mais amava Jesus, mais me entregava a Jesus. No fim, os corações de Jesus estão tão unidos que a gente se entregando a um acaba dentro do outro. No fundo, foi essa a experiência que eu fiz, um pouco, né? Padre Duarte, isso que o senhor falou sobre essa presença mariana e, ao mesmo tempo, essa presença católica em Portugal, eu me lembro de maneira muito natural daquilo que a própria Virgem Maria prometeu em Fátima, que em Portugal sempre se conservaria o dogma da fé. Nós, brasileiros aqui, como eu tenho falado muito, nós tomamos também para nós essa promessa, apesar de que aqui no Brasil existe muitas comunidades evangélicas, protestantes, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto, padre, aqui no Brasil, não sei se o senhor notou, nas vezes que veio pregar na Canção Nova, um avivamento mariano muito grande, da espiritualidade mariana, da consagração. E hoje, padre Alê, padre Braulio, quando nós olhamos para a origem dessa festa de Nossa Senhora do Rosário, o que nós vemos? Nós vemos que houve uma batalha, no caso, a Batalha de Lepanto, e nós vemos que houve uma vitória de Nossa Senhora. Isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo o tempo de um grande combate espiritual. Eu sempre costumo dizer que toda essa crise política do mundo de hoje, todas essas batalhas que nós estamos vivendo, não é tanto uma batalha política, uma batalha ideológica, mas é um combate espiritual. O senhor, padre Duarte, como exorcista, sabe disso muito bem. E agora, aquilo que nós vemos como a vitória de Nossa Senhora em Lepanto, que foi muito
motivada e teve como grande meio para que essa vitória acontecesse a oração do Rosário, porque a história diz que o Papa São Pio V, ele exortou todo o povo católico a fazer penitência e rezar o Rosário. E uma coisa interessante também é que, na época da Batalha de Lepanto, a Europa estava muito dividida. Por quê? Por causa do protestantismo. A Revolução Protestante aconteceu em 1517, algumas décadas antes. Então, talvez, se não tivesse havido ali a Revolução Protestante, humanamente, a Europa estaria mais unida para resistir à invasão turca. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Porque, veja, nós não estamos somente em uma cristandade dividida e ferida pelo protestantismo e pelas heresias. Nós estamos também com uma grande divisão interna dentro da Igreja Católica. Isso também não é segredo para ninguém. Nós estamos em um ambiente eclesial em que muitos membros da Igreja, vão falar a verdade, perderam a fé. Então, se nós olharmos para essa batalha espiritual do ponto de vista humano, parece algo perdido. Parece que o dragão já dominou todas as coisas. Mas agora, olha só que interessante. Algumas fontes históricas relatam que durante a Batalha de Lepanto, aquilo que fez virar o jogo foi os invasores turcos terem visto no céu o sinal de uma mulher. Existem alguns dados históricos que contam isso. Aí a gente lembra do quê? Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Apareceu no céu uma mulher vestida de sol, combatendo contra o dragão. E se em 1571 o dragão se encarnava naquela invasão muçulmana de um extremismo religioso que queria matar os cristãos e dominar a Europa, hoje a figura do dragão também se encarna de muitas formas, tanto pelo terrorismo extremista no Oriente Médio, que nós sabemos que tem, igrejas que estão sendo queimadas, cristãos que estão sendo mortos, como também pela grande ideologia comunista do dragão vermelho, que a gente sabe que está num poder crescente no mundo, todo projeto aí de nova ordem mundial, que quer aprovar aborto, que quer destruir família, porque o dragão vermelho, ele é assassino, ele quer matar o menino, e ele quis matar as crianças no tempo do rei Herodes. Então, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é a mulher vestida de sol. E no momento certo, nós temos aí as grandes profecias de Garabandal, de Medjugorje. Nós sabemos que o milagre vai acontecer. E o coração imaculado da Virgem Maria, Padre Braulio, vai triunfar. Está aqui, Amém. ó. Amém. Então, é uma alegria, né, Padre Duarte, a ler, Padre Francisco. Apesar de estar distante, Padre Duarte, ele considera um amigo, né? Um irmão na fé, um padre assim que, particularmente, durante o meu tempo de seminário, eu li todos os livros do Padre Gabriel Amorth, todos. E aí, depois, assim, e eu não só lia, eu rezava com aqueles livros. Mas como eu rezava? Eu chegava a fazer meditação, estava ali lendo, parava, porque já tinha sido tocado pela graça e tinha que recolher para ver o que Deus estava querendo, né? E aí depois eu fiquei sabendo que o Senhor o auxiliou, né? Assim, um pouco antes dele estar um pouco mais recolhido, o Senhor o auxiliou, estudou lá em Roma também e começou a exercer o seu ministério de exorcista. E o Padre Amorth, de alguma forma, ele recebeu esse apadrinhamento do Padre Cândido Amantini, passionista, né, que está em processo, se eu não me engano, de beatificação, né? Padre Cândido, ele sempre dizia, né, que exorcizava na Escada Santa, em Roma, etc. Então, o Padre Cândido passa esse legado para o Padre Amorth. E era um grande mariano, Padre Cândido, né? Da congregação de São Paulo da Cruz. E o senhor, Padre Amorth, passa isso para o senhor de alguma forma, esse legado, né? Esse DNA espiritual. E hoje o senhor está exercendo o ministério do exorcismo, que é um ministério
de um combate espiritual muito grande, onde que nós não podemos, de maneira alguma, ser protagonistas de nada, né? Tem que diminuir para que o Senhor apareça. E então, quando eu fiquei sabendo dessa história, foi uma alegria muito grande. E o Padre Francisco sabe, porque nós éramos vizinhos, né? Vizinhos de quarto. Sempre contamos essa história, então, né, Padre? E lendo ali, eu falei, olha, Padre, tem um padre lá em Portugal, o Padre Duarte, e de repente o Padre Duarte começa a vir para o Brasil, na Canção Nova, fazer boas palestras, boas pregações, né? Eu gosto muito do conteúdo bíblico, o senhor tem esse conteúdo bíblico, é mariano, fiel ao Papa, né? E tem experiência, né? Experiência com o mundo préternatural, e a gente sabe que nos relatos dos exorcistas, a devoção à Nossa Senhora não é que ela faz a diferença, ela é a diferença para combater as obras das trevas, né? Então, Nossa Senhora, ela entra na minha vida assim, como mãe mesmo, né? Como quem foi pegar uma criança meio rebelde pela mão. Hoje eu estava lendo diante do Santíssimo, hoje cedo, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a história do beato Bartolo Longo, que na Rosarium Virginis Maria, o Papa João Paulo II cita 12 vezes, né? O Bartolo Longo. Eu pego uma fotinha dele aqui, o pessoal vê em casa, o beato Bartolo Longo, que foi um italiano do século XIX para o século XX, teve uma conversão muito forte, né? Com Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, e foi instrumento para construir uma basílica maravilhosa. E lendo a história dele, ele nasceu num berço cristão e desviou um pouco na juventude, foi até para o espiritismo, alguma coisa assim, mas Nossa Senhora do Rosário trouxe de novo e se tornou um grande apóstolo e beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II. Eu também fui um pouco assim transviado ali na minha adolescência, né, dos 14 aos 21 anos, fiquei distante da igreja, distante, nunca debandei para nenhuma doutrina, né? Sempre muito reto naquilo que eu tinha recebido da minha família. Mas dos 14 aos 21, um pouco distante. E aí Nossa Senhora foi a Virgem que me trouxe, né? Monsenhor Jonas Abib, Canção Nova, o batismo no Espírito Santo. Eu posso testemunhar, Padre Duarte, a ler, Padre Francisco. Eu sou fruto do derramamento do Espírito Santo, como São Paulo, no caminho para Damasco. Eu não pensava em ser padre, eu não pensava em ser fervoroso, pregador, eu não pensava nada disso, eu só queria encontrar comigo e com Deus. Mas nos meus caminhos o Espírito Santo veio, né? Atos 1:5, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E vem aquela graça que nos tira das trevas e nos traz para a luz. Aí agora, depois que passou essa graça, tem que suar a camisa para não conservar a graça. Mas é ela que me sustenta. Amém. Amém. Padre Duarte, eu posso fazer uma pergunta para o senhor sem querer quebrar o protocolo da live? Com certeza. Eu acredito que, como a gente está falando em assuntos como as aparições marianas, e aqui eu cito a aparição de Medjugorje, que foi o meu caminho de conhecimento da mamãe, como eu costumo chamar a Virgem Maria, e ela que me levou para Jesus, eu sempre falo que se Medjugorje fosse obra do demônio, só se o demônio tivesse se convertido. Porque Medjugorje é o pulmão espiritual da Europa, o maior confessionário do mundo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê, padre, que existe em algumas correntes dentro da igreja, isso eu pergunto para o senhor, que é exorcista, existe em algumas correntes dentro da igreja uma certa acusação que Medjugorje é obra maligna e que os carismas do Espírito Santo, o senhor já foi na Canção Nova, o senhor orou num palco junto com Ironi, existe também uma acusação de que os carismas do Espírito Santo seriam, em geral, também obras malignas. E aqui eu quero perguntar ao vivo para um exorcista renomado, como que a gente responde a isso e da onde que vem esse tipo de acusação a respeito de Medjugorje e dos dons carismáticos?
Então, eu penso que o critério que Jesus nos dá no Evangelho é o mais forte. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Não pode. E não tem, como o padre Francisco dizia, não tem na Europa outro local que eu conheça onde haja tanta confissão por dia como em Medjugorje. O demónio não pode estar por trás disso. É impossível. É impossível, não é? Senão, teria fazendo um trabalho de evangelização melhor que todos nós. Não é? Portanto, é um absurdo tão grande. É quando Jesus encontra os fariseus e o acusam de expulsar o demónio pelo poder do próprio demónio. Jesus, no fundo, fala de que isso é um absurdo. Uma casa não pode estar dividida contra si mesma e, de alguma maneira, diz-lhes que a maldade deles, aquela resistência em aceitar a verdade, é aquilo que ele depois, a Igreja, na catequese, chama o pecado contra o Espírito Santo. Há coisas que são evidentes. Isso não tira que a Igreja deva ser prudente neste processo de discernimento. Mas, quantos mais anos passam, mais evidentes são os frutos que Medjugorje continua a dar. Não foi um ano que houve confissões. É todos os dias. É uma multidão de pessoas. A quantidade de conversões de adultos que acontece em Medjugorje é uma lista longa, longa, longa. Enfim. E em relação ao renovamento no espírito no fundo, no Brasil está muito presente, cá na Europa não tanto. Eu penso que também é inegável os frutos abundantes que têm vindo para a Igreja e para o mundo. Isto não tira que não tudo o que acontece dentro do renovamento carismático é perfeito. Né? Nem tudo o que acontece na paróquia de Medjugorje é perfeito, porque nós somos pobres instrumentos e às vezes São Pedro fez muitas coisas que podia não ter feito nem dito, não é? Não deixou de ser o escolhido por Jesus. Portanto, Jesus consegue fazer coisas grandes com instrumentos imperfeitos e a gente às vezes encalha na imperfeição, olha para lá, mas está torto ali, o parco disso... Mas a nossa humanidade, no fundo, carrega esta imperfeição. E eu vejo que quem está com dificuldade em reconhecer a ação de Deus vai fixar o olhar nestas imperfeições humanas e vai se agarrar a isso. Por exemplo, em Medjugorje, a vida de alguns... mas ele casou e depois a senhora era muito bonita. Mas ainda bem que era bonita. Ou foi viver para os Estados Unidos. E então, o que é que isso demonstra? Mas não foi para padre. E então? Não é? Então, as pessoas agarram-se a pequenos pormenores e deixam de ver o quadro. Aconteceu o mesmo com Jesus, não é? Também começava... De Nazaré pode vir alguma coisa de bom? Né? Nazaré não pode vir, achavam, né? Enfim, esta dinâmica repete-se e penso que o importante é pedir a Deus que nos dê um coração aberto, que saiba reconhecer o seu trabalho. E isto vale para além das fronteiras visíveis da Igreja Católica. Eu reconheço a ação de Deus, eu não dou nomes porque também não quero induzir ninguém em erro, mas... eu penso que foi ontem, ouvi uma pregação de um protestante, muito boa. Mas eu não divulgo. Porquê? Porque também tem alguns erros. Mas Deus tocou aquele coração. Aquilo fez bem a muitas almas. Portanto, Deus consegue fazer muita coisa. E a gente às vezes agarra-se ao pequenino que não é perfeito, não é? E isso é pena. Não é? Padre, Blaise Pascal, né, filósofo, sim, ele já dizia, no mundo tem muitas luzes para quem quer crer, mas tem muitas sombras para quem não quer. Né? Exatamente. A gente tem que ficar na parte boa das coisas. Né? A igreja tem mais de 25 mil santos canonizados. Né? Por exemplo, quantos sacerdotes que foram
instrumentos de Deus agora no século XX, né, depois desse derramamento do Espírito Santo. Cito Monsenhor Jonas Abib, né? Como o Monsenhor se consumiu e está se consumindo na evangelização, não só ele, tantos outros sacerdotes que receberam os dons do Espírito, colocaram em prática, né? Aconteceu novas comunidades, etc. Padre Léo, que está em processo Padre de Léo, beatificação. Então, assim, e a gente, para ver a questão dos carismas, padre, é bíblico. 1 Coríntios, capítulo 14. É bíblico. Claro. Interpretação de línguas, milagres, sinais, prodígios. A igreja de Jerusalém, depois de Pentecostes, era uma igreja mariana, carismática, missionária e despojada. Perseguida, mártir. Essa é a igreja. O triunfo é isso, o triunfo do coração imaculado de Maria. E o nosso sacerdócio, Padre Duarte, o meu sacerdócio, o sacerdócio do Padre Braulio, é fruto disso que a gente chama, no meio carismático, da experiência do batismo ou da efusão do Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, a gente usa a batina, a gente celebra a liturgia conforme manda a igreja. Então, a gente comenta isso também, e eu perguntei isso, padre, tem hora que aqui no Brasil a gente apanha dos dois lados, sabe? Mas eu acho que é um bom sinal, porque só está, na verdade, aquele que consegue enxergar para os dois lados, não é isso? O padre Paulo Ricardo diz que ser católico não é fácil, né? Ser católico, você tem que conciliar os aparentes contrários, né? Para ser católico. Segundo Timóteo 3,12, todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus terão de sofrer a perseguição. Então, não tem jeito. É verdade. Eu, uma vez, um professor meu de teologia dizia, há um I-católico, que é os protestantes, por exemplo, a questão é só a Escritura, é só a Bíblia. E o católico é a Bíblia e a tradição. Pois o protestante diz, é só a graça que nos salva, ou só a fé. O católico diz, é a fé e as obras, né? Então, eu gosto muito da passagem de São Paulo, do examinai tudo e retei o que for bom. E isto vale para tudo, como eu dizia, às vezes até para os irmãos protestantes. Uma objeção que há muito no âmbito católico a renovação carismática nasceu num mundo evangélico. E então alguns teólogos veem isso têm um preconceito, não é? Como é que os evangélicos agora vão ensinar os católicos? Mas o facto foi que foi por ali, e não é um drama a gente aprender com os nossos irmãos separados, não é? Eles podem nos ensinar algumas coisas, e na área da Bíblia acontece em muitas coisas, não é? E, portanto, no fundo é ter um espírito aberto, ser humilde, examinai tudo e retei o que for bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, ficai com o que é bom. Aqui, acabei de ver. Padre Duarte, tem outro dado histórico interessante, que antes de começar esse avivamento carismático no meio protestante, primeiro teve a Beata Helena Guerra, católica, e o Papa Leão XIII, que pela força profética de uma revelação particular que a Beata Helena Guerra recebeu de Deus, o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo, né? O Ironi sempre traz a relíquia da Beata Helena Guerra. Eu também, na minha caminhada, Deus levou-me a um grupo de oração do renovamento, né? Em Portugal não há tantos assim. Então eu era um jovem universitário e eu vinha de uma família, digamos, mais tradicional católica, em que o renovamento era uma realidade completamente desconhecida. E eu lembro-me das primeiras vezes que eu tive no grupo de oração, e vendo rezar em línguas e vendo a alegria e os cânticos, eu pensei que nas primeiras vezes eu tive quase desistindo, porque eu pensava que aquilo era um grupo um pouco excêntrico. Mas depois, graças a Deus, é sempre o examinai tudo e retei o que for bom, e às vezes é preciso ter paciência para perceber, não é? E Deus foi-me tocando e eu fui percebendo que Deus estava ali
E a gente vê, por exemplo, pelas palavras de ciência que surgem, e via que a qualidade da oração era muito forte. Né? Eu aprendi a rezar muito no renovamento. Eles ajudaram muito. Né? E eu via que a maneira como se vivia a palavra de Deus e como nos relacionávamos, não era só estudar a palavra, era ouvir Deus através da palavra, não é? E também toda a dimensão da adoração eucarística, que eu penso que o renovamento tem muito forte, e isso faz muita falta hoje, não é? Jesus vive na hóstia. E, portanto, são coisas que mudaram muito, que me ajudaram muito e que eu nunca larguei. Mesmo nos anos, se calhar quando eu estive em Roma, no seminário, eu perdi um pouco o contacto com a renovação carismática, mas logo que eu fui ordenado padre, foi uma das coisas que eu retomei um pouco, e nos retiros que eu fui organizando e fui participando, sempre tinha... e eu comecei um grupo de oração, cá em Portugal, na minha diocese, que era o primeiro grupo da diocese da renovação carismática. A minha diocese é bem antiga, tem bispo aqui desde o século VI. Desde o ano 500 que tem bispo em Lamego. E então era o primeiro grupo do renovamento carismático e era um pouco diferente, digamos assim, aí no Brasil dizem que não era bem da turma do fogo, era da turma do fogo moderado e era bastante mariana, então era uma mistura de cenáculo com renovamento. Eu fazia sempre o terço no início, o terço meditado com calma, organizado por leigos, e eu durante o terço eu confessava. E depois fazíamos um momento de louvor, como no renovamento, com cânticos e invocação do Espírito Santo. E depois uma pregação com a palavra, né? Pegar na palavra e um tema só. Né? E depois a oração espontânea, a partilha de graças e no fim a adoração ao Santíssimo e bênção, né? Portanto, uma coisa tão simples que muito ligada à graça que eu tive de passar por movimentos marianos e ligados à renovação. E de alguma maneira foram forjando a minha identidade, né? E pronto, e eu via que no fundo é uma maneira muito eficaz de trazer Deus ao mundo, né? E as pessoas aprendiam a rezar de uma maneira nova, né? Não era só as orações feitas, estar na missa, estar à frente de Jesus e quem quiser pode falar. E acontecem coisas grandes, milagres, acontecem milagres. Né? O maior são as conversões, né? Mas às vezes há alguma cura, às vezes é muito comovente. Fiz várias vezes, organizava, às tantas era quase todos os anos, mas os seminários de vida no Espírito e muitas outras coisas. E depois também usava o grupo de oração para fazer preparação, a consagração a Nossa Senhora. Enfim, e organizava muitos cercos de Jericó. 7 dias. O grupo de oração era na sexta-feira. Então, às vezes, eu fazia... deixava o Santíssimo exposto numa sala preparada para a adoração. Ficava toda uma semana com o povo fazendo turnos. E na outra sexta-feira... começava o grupo de oração e estava terminando o cerco de Jericó. Fiz dezenas e dezenas de cercos de Jericó e também foi uma experiência muito forte, e eu penso que agora nestes tempos em que as coisas se vão apertando e em que a nossa liberdade, digamos, religiosa também vai diminuindo, eu penso que vamos voltar a ter mais lugares de adoração permanente. Eu penso que é uma prioridade. Eu não sou bispo, não é? Mas eu penso que do ponto de vista pastoral é uma das grandes prioridades. Né? E o cerco de Jericó é rezar terços com o Santíssimo, não é? É simples, é uma dupla bomba. E é o que derrubou o comunismo na Polônia, né? É verdade, foi assim que começou. O comunismo na Polônia foi o Santo Rosário sendo recitado diante do Santíssimo Sacramento ininterruptamente. Isso. E o senhor falando da sua experiência com o Espírito Santo é Deus, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo, né? Então,
fazendo a experiência com o Espírito Santo, São Luís de Montfort, no tratado, diz que quanto mais o Espírito Santo encontra a Virgem Maria, uma alma, tanto mais rápido e com mais eficaz produz Jesus Cristo, né? Uhum. Esse casamento místico, né? O Espírito Santo fecundou o seio da Virgem e nos deu Jesus. Agora o Espírito Santo fecunda-nos, né? O nosso coração, mas encontrando a alma máter, a alma de Nossa Senhora em nós, pela verdadeira devoção à Santíssima Virgem, por uma vida mariana, por uma recitação contínua do Rosário, o Espírito Santo ele tem mais facilidade de formar Cristo em nós, porque a finalidade de ser cristão é se configurar com Cristo, né? Todo o capítulo 4 de Efésios, né? O homem novo que se configura com Cristo, crucificado, ressuscitado, né? Isso. E isso é uma compreensão teológica que eu vejo que vai muito na linha daquilo que o Papa São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, ele chama de mediação materna e aplica esse termo à Virgem Maria. Porque, sabe, eu quero partilhar aqui que aquela verdade teológica que tem ficado cada vez mais claro para nós, sobretudo nesses tempos, eu vejo isso acontecer com muita gente, é que a mediação que Nossa Senhora exerce na nossa vida não é somente uma mediação de intercessão. É claro que é também, mas eu vejo que às vezes a gente rebaixa um pouco a coisa e fica só na dimensão da intercessão, que a gente está um pouco preocupado com a questão do ecumenismo, né, com os irmãos evangélicos e tal. Mas não é só intercessão, é também geração espiritual. Porque, como diz São Luís, Nossa Senhora, ela não gera somente o Cristo, que é a cabeça do corpo, ela gera o corpo inteiro. E por isso ela também nos gera. Então, a profundidade da devoção mariana e da consagração é isso. Nós entramos mais profundamente no útero espiritual da Virgem Maria, que nós já, de alguma forma, adentramos no dia do nosso batismo, né? Por isso que a pia batismal ela tem o formato de um útero, é o útero da igreja, que gera os filhos na vida, na graça, mas a Virgem Maria é a igreja realizada na glória. Então, de alguma forma, no nosso batismo, nós somos gerados em Maria. E a nossa consagração, por isso que São Luís fala no tratado, isso eu explico melhor também no meu livro, Sou Todo Teu, Maria, uma geração consagrada à Imaculada, né? O Espírito Santo, ele, através da nossa consagração, ele renova o nosso batismo. Então, nós queremos fazer isso. Esse é o nosso caminho. Por isso a Jesus por Maria. Ela gera o Cristo em nós. E para que isso aconteça, nós adentramos mais profundamente no seu coração. São Luís de Montfort, ele diz assim, quem Deus quer fazer muito santo, ele faz muito devoto de Nossa Senhora. Isso é São Luís de Montfort, né? Quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto de Nossa Senhora. Vamos citar alguns santos padres, sacerdotes, também leigos, né? São João Maria Vianney acordava, né? 1h da manhã, ia para diante do sacrário, ficava recitando o rosário diante do sacrário até começar a missa ali pelas 5 da manhã. O Padre Pio, segundo o Padre Gabriel Amorte, no livrinho que eu li dele, o Padre Pio, né? O padre chegava a rezar talvez 100 terços por dia, o Padre Pio, né? Mas o Padre Pio não tem comparação. Não tem comparação. Vamos citar o Padre Pio. João Paulo II, né? João Paulo II, quantas vezes o Dom Stanislau, que era o secretário pessoal, chegava na capelinha pessoal, estava lá o São João Paulo II recitando de madrugadinha, antes de começar o dia. Será que ele tinha compromissos pastorais? Será que ele tinha compromisso? Estava lá João Paulo II recitando o rosário diante do Santíssimo e muitas vezes viram o Papa, às vezes, levitando, né? O Papa João Paulo II, um místico dos nossos tempos, né? Tem documentado isso num livro muito bonito do cardeal Stanislau sobre o Papa João Paulo II. São José Escrivá sempre enfatizava o rosário.
São Pio X, o grande São Pio X, ele dizia assim: me dê um exército de famílias que rezem o rosário e eu conquistarei o mundo para Cristo. Né? Em Fátima, o senhor está aí do lado de Fátima, a irmã Lúcia dizia: depois que Nossa Senhora recomendou o rosário e lhe deu uma graça mais eficaz, não tem problema que não resolva na ordem temporal e espiritual. E Nossa Senhora disse para São Domingos aqui, ó: rezem meu rosário e vencerão todas as dificuldades. Aí pode falar: mas é excesso de entusiasmo. Olha, mas não tem outro jeito, né? Santa Bernadette dizia assim, ó: quando você for deitar, você for dormir, pegue o rosário e comece a rezar, deitado mesmo, à noite, na hora que você for dormir para pegar no sono. É como uma criança que pega na mão da sua mãe e vai ali dizendo: mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. E a mamãe vai dizendo: eu também te amo, eu estou aqui. Olha, eu faço isso toda noite, mas melhor do que remédio, esses dios o médico falou: você está dormindo bem? Eu estou dormindo com uma maravilha. É difícil acordar. Vamos rezar o rosário, é o melhor remédio, meus irmãos. Quanta gente está aí, né? Ansiolítico e tantas outras coisas. Reze o rosário bem diante do Santíssimo, vai completando durante o dia. Mas eu quero indicar uma coisa aqui, que é coisa de santo, não do Padre Braulio, mas de Santa Bernadette. A hora que você deitar na sua cama, vai dormir, ali com a apagada, pega o rosário na mão, vai rezando. Você vai ver se você não dorme. Não, fica uma beleza, fica tranquilo. Padre Duarte, às vezes o pessoal, quando a gente prega sobre certas coisas, o pessoal reclama que a gente está fazendo sensacionalismo, está assustando alguém. Então vamos falar de coisa boa aqui. O triunfo do coração imaculado de Maria. Sim. Eu vejo, padre, que o reconhecimento mais claro desse papel da Virgem Maria na ordem da graça, na nossa vida espiritual, tem a ver com aquilo que Deus preparou exatamente para esse tempo que nós estamos entrando, que é o tempo, o triunfo do coração imaculado de Maria. Então, o que nós cremos baseado naquilo que diz a Bíblia, naquilo que dizem os santos, os místicos, e naquilo que também Nossa Senhora nos fala nas suas aparições. Que nós estamos vivendo nesse tempo de combate espiritual, que é também o tempo da purificação, e que vai acontecer uma vitória de Maria, ainda maior do que a vitória de Lepanto. E aí nós entraremos nos tempos de paz, do triunfo do Imaculado Coração de Maria, e nós teremos, então, uma igreja renovada, renovada no Espírito e renovada em Maria. É um povo de adoração que Nossa Senhora já está gerando. Então, padre, vê se a gente está pensando certo aqui, porque a gente partilha muita coisa também entre nós. Vamos falar de coisa boa, do triunfo do coração imaculado de Maria. O reconhecimento de toda essa verdade mariana tem a ver com aquilo que a igreja vai vivenciar de uma forma mais profunda e intensa no tempo do triunfo do coração imaculado? O que o senhor acha? Eu acho que está para próximo o triunfo do coração imaculado de Maria, embora seja difícil pôr datas, não é? Sempre o drama, mas não há dúvida que a situação do mundo atual, vista com os olhos de Deus, o problema é que a gente às vezes olha para os acontecimentos com olhos humanos, a economia está mal, ou um problema sanitário. O problema, do ponto de vista espiritual, é ver uma humanidade longe do amor de Deus. Uma humanidade em que tantas pessoas vivem em pecado mortal, não é? Onde o pecado se tornou banal, onde as novas gerações são, digamos assim, escandalizadas, no sentido próprio, desde muito novas, ou seja, incitadas ao pecado. Então, isto é um cenário aterrador. Humanamente, as pessoas veem um mundo ótimo, em que temos aviões para viajar e temos tanta tecnologia, celulares, que não são coisas más, mas
esquecemos a parte espiritual, que é verdadeiramente dramática do ponto de vista, e é um problema global. Por exemplo, o aborto está em todo o lado, está nos 5 continentes. Eu no outro dia vi os dados do ano de 2020, é assustador. Segundo as fontes oficiais, 2020 houve 72 milhões de abortos. Voluntários. Então, este é um panorama espiritualmente dramático que poucas pessoas veem, porque poucas pessoas têm fé e se preocupam com a salvação das almas. Não é? E Deus é isso que quer. E, portanto, agora vamos... E Nossa Senhora é isso que quer. Uma mãe, a maior aflição é perder os seus filhos. Não é? E, portanto, porquê é que Nossa Senhora aparece tanto? Porquê é que Nossa Senhora nos dá as armas, as 5 pedrinhas, os conselhos, para nos ajudar a evitar o maior dos males, que é a morte eterna no inferno. Não é? Padre Duarte. Fátima, não é? Muitas almas se perdem por não haver. Portanto, eu penso que eu estou sempre relembrando isso, porque vejo que se não temos o panorama visto com a perspectiva do céu, pois nada faz muito sentido. E Deus, a boa notícia Deus está começando a pôr um ponto final no pecado, na desobediência que este mundo vive, na rebeldia contra Deus. Isso está terminando. E isso significa que o triunfo do coração imaculado está começando. Mas é um processo em que acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou vendo, como não acontecia há algumas décadas atrás, cada vez mais conversões de pessoas adultas aqui na Europa. Isto é um sinal que vem aí uma primavera, que o inverno está acabando. Mas ainda está frio, ainda tem neve lá fora, não é? Mas está chegando a primavera. Então eu vejo, esta é a minha leitura, né? Eu vejo já sinais de que vem aí um mundo que volta a acolher Deus, vem aí uma humanidade que já começa a procurar, começa a encontrar Deus. Há testemunhos na internet muito comoventes, pessoas que viveram muitos anos longe e foram tocadas muitas vezes de uma maneira extraordinária. E ao mesmo tempo, os males que vemos neste mundo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né, no Texas, venceu o pró-vida, o aborto começa a cair, pelo menos em alguns casos. Era impensável há 10 anos atrás. Portanto, são tudo sinais de que o mal não tem a última palavra. Mas eu acho que esta passagem do inverno para a primavera, digamos assim, vai ser dolorosa do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual vai ser uma alegria, porque vai ser difícil ter mais doenças ou ter fome, mas vai ser uma alegria não ter mais pecado ou ter menos pecado. E, portanto, eu acho que as pessoas olham muito para as dificuldades materiais, mas eu acho que é importante nós estarmos bem focados no que é que isso vai significar de mais almas a irem para o céu e menos a irem para o inferno. Padre, e que vem assim, o senhor falando do triunfo do coração imaculado, e que essa transição pode ser um pouco dolorida, como Nossa Senhora disse, e parece que não em todos os lugares vai ter a Santa Missa. Né? A Santa Missa, o Santo Sacrifício do Calvário, que é o que dá vida às almas e dá liberdade ao mundo, parece que vai ficar um pouquinho mais difícil de ser celebrado. E Nossa Senhora, ela pede para que nós sejamos fiéis ao rosário. Por exemplo, em Akita, né, uma mensagem, linda mensagem de Akita, no sentido da sua clareza, né? Forte, mas é uma mensagem muito direta. Nossa Senhora dizendo que o que vai restar para nós é o Santo Rosário, no momento da grande tribulação. O que o senhor tem a dizer disso, padre? De ser fiel ao Rosário hoje, para que, talvez, no futuro, a gente não passe, assim, uma perda da fé, né? Certo. Eu penso que é muito importante
não perdermos mais tempo. Eu vejo que a gente acaba gastando muito tempo vendo vídeos na internet e falando sobre estes temas, e eu penso que é importante. A gente já sabe o que tem que fazer, agora é importante é fazer. Ou seja, cercos de Jericó, adoração, rosários, cada um, e isto envolve os leigos todos, cada pessoa pode organizar na sua paróquia, na sua casa, com os amigos. Eu tenho pessoas amigas que organizam uma vez por mês 1000 Ave-Marias, no primeiro domingo de cada mês. Estes momentos de oração mais prolongados e mais fortes alcançam muitas graças de todo o tipo, e eu penso que uma das mais importantes é essa, continuar a ter acesso à Eucaristia, poder comungar. Há pessoas e podemos pedir agora, eu peço, não é? Eu preciso de um padre para me confessar. Então, peço a Jesus que quando vierem estes tempos, eu ter algum padre perto de mim para eu me poder confessar, para eu poder, não é? E pronto. E Deus tem providenciado e tem acontecido coisas muito bonitas, mas eu vejo que Deus está trabalhando. Há coisas que não me ocorrem, mas depois de rezarmos, a pedir uma graça, começam a acontecer outras coisas. Não quero dar muitos exemplos, porque depois acabamos por, se calhar, assustar as pessoas. Mas é verdade que, com a pandemia, nós já vimos que, de um dia para o outro, a igreja pode estar fechada. Eu penso que os problemas que vão vir agora num futuro próximo estão ligados mesmo com a questão da profecia de Daniel, não é? Com a perda da consagração na missa. Por exemplo, aquele padre Michel Rodrigues, eu gosto das profecias dele, das mensagens, há pessoas que criticam, eu acho bastante credível. Ele diz que os bispos alemães vão fazer uma missa ecuménica que vão pedir a aprovação a Roma, Roma não vai aprovar, e eles vão usar. E como é uma missa ecuménica, já não tem o relato da instituição, já não tem a consagração. E, portanto, o problema é, se isto se torna uma moda, muitos padres seguem esta moda, pode ser isso. Né? Eu não estou a dizer que vá ser. Né? Podem ser muitas outras coisas. Mas isto para dizer, de facto, não é um cenário hipotético a abolição do sacrifício perpétuo, né? Daniel fala disso na grande... E, portanto, o cura d'Ars, né, viveu num tempo, depois da Revolução Francesa, em que os padres tinham que jurar a Constituição, né? Depois havia uns clandestinos, né? A China tem os padres clandestinos, agora está naquela situação meio confusa, mas quer dizer, não são cenários tão... Aqui ao lado de Portugal, em Espanha, faz agora 100 anos, houve uma guerra civil em que mataram mais de 2000 padres e bispos. Não fez 100 anos ainda, 36, 39. Né? E a gente esquece a história e é tão fácil de um dia para o outro mudar tudo. Esta pandemia ajudou a ver isso. De repente as igrejas estavam fechadas e eu não podia, os fiéis, digamos assim, não podiam receber a Eucaristia. E, portanto, eu acho que faz muita diferença agora levar a sério os apelos de Nossa Senhora e manter o nosso foco em rezar muito, em pedir a Deus misericórdia. Faz muita diferença ter um padre e poder comungar ou não ter, né? E outras coisas, não é? Pronto, do ponto de vista espiritual, mas também material, não é? Há graças, em Medjugorje, Nossa Senhora já disse a alguns videntes, há alguns castigos que vão desaparecer ou vão ser mitigados por causa das orações dos fiéis. E então, isso deve nos animar a rezar ainda mais. Né? Se faz diferença as nossas orações, então temos que rezar. Infelizmente, nós somos sempre um pouco inconscientes porque não temos noção, de facto, da gravidade do que nos espera. E, portanto, somos um pouco uma criança que não tem noção, não é? Mas o papel dos pastores é um pouco este, é ajudar, sem assustar demais, ajudar as pessoas a ser um pouco mais responsáveis, não é? Mais um terço não é indiferente. Não é?
E se cada um se comprometer com o pouco que pode dar, isso pode mitigar muito. Por exemplo, o Brasil, eu não sei, mas eu vejo a situação política no Brasil complicada. Se ganhar, vai ser complicado. Vão vir tempos bem complicados. E, portanto, não é indiferente se o presidente de um país é católico e vai à missa e comunga ou é comunista. Ou pior. A gente percebe, Padre Duarte, que a purificação ela já está acontecendo. Eu partilho com vocês uma experiência que eu passei no início da pandemia, no ano passado. Um pouco depois das igrejas fecharem pela primeira vez aqui no Brasil. Porque primeiro se anunciou na mídia que seria 2 semanas, né? Depois o tempo foi prolongando. Levou um pouquinho mais para as igrejas abrirem. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir nas casas de famílias e celebrar a Santa Missa nas casas. E aí eu via a sede que aquelas pessoas tinham da Eucaristia. E aí eu falei numa dessas missas assim, na hora da homilia, olha, pela primeira vez na vida eu tenho a sensação que eu estou celebrando só para católicos. A gente percebe nas missas, principalmente em missas dominicais, que tem muita gente que está lá simplesmente para cumprir preceito, pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, e assim por diante. Então, a gente percebe, assim, já estão havendo ambientes de purificação. Isso já está acontecendo, né? E, assim, uma coisa bonita é que Nossa Senhora prometeu para quem rezar o cenáculo todos os dias, a quarta promessa, que ela protegeria a família de um modo especial com o seu manto materno no momento da tribulação. Então, assim, é uma palavra tão singela que conforta tanto a alma, né? Se eu rezar todos os dias o Santo Terço em família, fizer a minha consagração ao Coração Imaculado de Maria, ler uma mensagem do Livro Azul, eu tenho aqui também comigo esse livro, que são mensagens do coração de Jesus. Bom. Né? E Jesus tem pedido adoração contínua. Jesus está dizendo, meus filhos, meus queridos padres, abrem as igrejas, expõem o Santíssimo, eu quero que o meu povo me adore, venha adorar. Padre Duarte, antes de ser padre, eu sou ser humano, eu tenho um pouquinho de inteligência. Padre, como que o ser humano perde tempo na vida, padre? Como que nós perdemos tempo a ler Machado? Como que a gente perde tempo em celular, em WhatsApp, em conversas? Às vezes a gente senta assim, conversa meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e perde tempo na televisão, e perde tempo para todos os lados, e Jesus exposto, fazer uma meia horinha de adoração, que seja, né? 1 hora de adoração, hora santa, aqui Jesus pede a hora santa. Olha, meus irmãozinhos do Brasil, depois eu sei que esse vídeo vai no canal do Padre Francisco, está aí já no canal do Alê, pode ir para o seu canal também, Padre, né? No meu canal. Olha, vamos fazer a hora santa. Padre, o que é a hora santa? Olha, reserve um tempo do seu dia. Eu peguei esses dias, eu estou fazendo um cronograma, Padre, refazendo o cronograma da minha vida. Né? Segunda, o que eu vou fazer? Que horas que eu vou acordar na segunda-feira? Que hora que eu vou dormir na segunda-feira? Né? Que hora que eu vou rezar a média? Que horas que eu vou ter a Santa Missa? Qual que é o meu momento da hora santa na segunda-feira? Terça-feira, o que eu vou fazer? Domingo. É bom, padre. A gente tem que ter. São João Bosco dizia, sem disciplina não há santidade. E o que o senhor acabou de dizer aí foi no fundo do meu coração. Olha, a gente sabe muita coisa, a gente já leu muita coisa, a gente já ouviu muita coisa, tem N vídeos. Tiago 1:22. Vamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque isso significa enganar nós mesmos. Depois que Jesus fez a maior pregação da vida dele, né? Sermão da Montanha. Como que Jesus amarra a carta magna de Cristo? Santo Agostinho diz, né? A carta magna de Cristo é o Sermão da Montanha. Ele explica tudo. No finalzinho, dá uma amarradinha. Ele diz assim, Mateus 7:24. Aquele que ouve essas minhas palavras
e coloca ela em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, vieram as enchentes, investiram contra aquela casa e ela ficou firme, porque estava alicerçada sobre a rocha. E o que é alicerçar a casa sobre a rocha? Colocar em prática o que os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão nos pedindo. Simples assim. É mesmo, amém, é isso mesmo. E eu hoje vejo que temos que insistir nisso, ajudar o povo a ganhar bons hábitos e a fazer, no fundo, esta questão da disciplina. Fazer um horário, propor às pessoas, né? Fazer o seu horário. Obviamente que a vida tem imprevistos, e uma pessoa casada não tem tanto tempo como nós, mas há muitas sugestões bem práticas que podemos dar. Né? Eu às vezes dou, né? Porque é que não tem um terço no carro? Há muita gente que vai dirigindo para o trabalho e precisa de tempo. Eu tenho 3 terços no carro. E também quando vou nas paróquias gasto tempo. E então podemos aproveitar de maneiras criativas muita coisa que estamos deitando fora, muito tempo que estamos deitando fora, né? E que não está sendo aproveitado para servir a Deus. Né? E pronto. Mas muda tudo, Jesus precisa que a gente ponha em prática. Né? O resto, as palavras bonitas não mudam o mundo, as vidas bonitas mudam o mundo. Sobre grupos de oração, eu gostaria de dar minha humilde contribuição, meu contributo aqui. Eu sempre falo nas lives, a senhora pede formação de grupos de oração, cenáculos em família ou cenáculos familiares, mas não necessariamente famílias, todos que queiram rezar, né? Grupos de oração. Usar a tecnologia a nosso favor, fazer grupos online, ainda mais agora em tempos de pandemia, essa oscilação, né? Uma hora fecha, outra hora abre, outra hora fecha. Fazem grupos de oração online, se organizem, façam grupos de oração online. Eu tenho um paroquiano meu que faz um terço online, que acaba sendo um grupo de oração, e que tem gente também de todo o mundo e tem dado muitos frutos. Já vinha antes da pandemia, quando aconteceu a pandemia, foi um dos locais onde o povo se agarrou, né? Para manter força, né? Para manter viva a fé. Portanto, há muita coisa que nos pode ajudar. Né? Para que a gente possa também amarrar tudo que a gente está falando aqui a Jesus por Maria, não tem como deixar de falar da consagração. Eu não sei se vocês estão sabendo, também não sei se o padre Duarte conhece, deve conhecer o Instituto Hesed, aqui do Brasil, da Madre Kelly Patrícia. A novidade é que o Instituto Hesed vai ajudar, por meio das suas lives, muita gente a se preparar para fazer a consagração total a Jesus por Maria, pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção, ainda esse ano. Então, vocês que acompanham o Instituto Hesed, quem não acompanha pode estar acompanhando também, para poder se consagrar. Eu quero indicar aqui também, eu vou mandar um de presente para o senhor, Padre Duarte, por um Obrigado. casal de Portugal, amigo nosso, tá bom? Esse livro que eu escrevi, que se chama Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, publicação da editora Canção Nova, prefácio do padre Paulo Ricardo e apresentação do professor Felipe Aquino. Esse livro vai ajudar você que já é consagrado a viver melhor a sua consagração, ou você que ainda não fez a sua consagração pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade na linguagem, na compreensão. Aqui está o primeiro passo, ó, para você começar a caminhar para a consagração, se você ainda não fez. Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Eu, Padre Francisco Amaral, escrevi. É uma linguagem muito fácil, tá bom? Vocês podem estar adquirindo pelo loja.cançãonova.com, que eu quero aqui não é fazer comércio, mas é ajudar você a se consagrar. Ou então tem o link aqui embaixo na descrição, o Ale Machado colocou, para você clicar e já adquirir o livro. E a gente convida também a estar nos seguindo. Sigam o canal do Padre Braulio no YouTube, Homilia Diária. Sigam o meu canal, Padre Francisco Amaral. Sigam o Padre Duarte Lara.
né? Eu tenho também a página no Instagram, em que eu respondo perguntas na caixinha uma vez por semana. Pode colocar lá, Padre Francisco Amaral. E assim nós vamos junto. É um exército que se une para que a gente possa caminhar junto em direção ao triunfo do coração imaculado de Maria. Amém. Em todas as minhas lives, os links dos senhores estão aqui, juntamente com o padre do Frei Jorge da Paz também. Também do Instituto Hesses, também está aqui sempre na descrição. E dentre outros links aqui, né? Do Movimento Mariano, meu querido Lucas Emanuel, aí, o nosso Carla Cutis em vida aí. Não sei se o padre Lara já ficou sabendo do Luquinhas, 14 anos de idade. Não. Uma bênção de um garoto. Tem o link na descrição. Sim. Ele está agora em viagem com o Otávio Piva, Uhum. é o coordenador nacional do Movimento Mariano. Mas é uma bênção lá, o canal dele, né? Os demais links aqui também embaixo. Unidos com Maria, Brasil Orante, que é onde rezam o terço, o rosário 24 horas ao dia. Também está aqui embaixo. Tudo, nada é merchandise. Tudo, assim como o livro o Padre Francisco falou, nada é merchandise, porque é tudo receber de graça, né? Receber e difundir as mensagens, os pedidos dela. A consagração é uma das mensagens. Fala, Padre Braulio. Sabe o que chegou aí do Rio Grande do Sul para mim? A vida do Padre Royce, 5 volumes. Né? A vida, os escritos do Padre João Batista Royce, um místico, Padre Duarte, jesuíta, um padre jesuíta, que ele via a missa sem os véus, né? Os véus dos mistérios. Sim, eu penso que as irmãs do Instituto Hesset fizeram um livro com ilustrações baseado nesses escritos. Tem um livro sobre a missa explicado, né? Esse mesmo, muito penso bonito. Que é baseado nesse, muito bom. E lá está o túmulo, né, Alena? Perto da sua casa está o túmulo do Padre Royce, né? O Padre Huberto Meutz, um dos meus professores, o Padre Bernardo Meutz também, 2 irmãos, estão no céu já intercedendo por nós. O Padre Huberto me disse que, quando estava no seminário, o Padre João Batista Royce já era ali, né? Os corredores, ele era meio estranho, assim, eles achavam ele meio estranho, fazia com o breviário e o terço na mão, né? Aí eles falavam entre si, os seminaristas jovens, ou é louco ou é santo, ou é louco ou é santo, né? Até que um dia, por providência, ele me contou, o Padre Huberto me contou, está no céu agora, queridíssimo Padre Huberto Meutz, interceda por nós, junto com o Padre Bernardo. Aí ficou entreaberta a porta da capelinha, providencialmente aquele dia. E ele rezava ali a missa dele, o horário tal, lá, marcado, a missa de Costa, né, na época antiga. Aquele altarzinho agora tá na cripta, eu até vou filmar de lá, para mostrar aqui no canal. Tá tudo dele exposto, né, porque já é servo de Deus, a beatificação está acelerada. E eles viram naquele dia, ele rezando a missa, na hora da consagração, ele levitou do chão, o Padre Huberto me disse, ele viu, os seminaristas todos viram que estava ali, meio metro no mínimo. Ele ficou acima, igual como acontecia com vários santos da igreja, né? São Felipe Neri, entre outros. E daquele dia em diante, todos os seminaristas mudaram com ele. Pediu a bênção, beijava a mão dele, dá a bênção. E, enfim, viu a santidade dele, né? Por vir algo que Deus providencialmente deixou ali, né? Sim. Enfim, é realmente bem lembrado o Padre Braulio, é um exemplo. Tem tudo a ver com o tema, porque ele era muito mariano, né? Ele divulgava muito o Santo Escapulário. Ele era um forte divulgador do Santo Escapulário. Pedia para as pessoas divulgarem. Ale, sabe por que eu disse isso? Porque muitas vezes, quando eu converso com o Ale, ele, Padre, eu estou aqui fazendo minha adoração, né? Às vezes ele mostra o santuário. Eu faço no sacrário, né? O Ale está sempre em oração, né? Por isso que, graças a Deus, ele está estudando, está divulgando as mensagens de Nossa Senhora. O santuário, ó. Então, nós, enquanto sacerdotes, nós queremos agradecer pela tua vida de oração, de piedade, de entrega à Virgem Maria, né? E o senhor é um homem de oração. Todas as vezes que eu converso com a Lê, ele, Padre, estou rezando para o senhor, etc. Padre Duarte, né? Nós somos todos, como ele disse no começo, limitados, frágeis, mas é um homem de oração. Padre Francisco também, sempre diante do Santíssimo, rezando. Padre Braulio aí capengando, mas também lutando para estar diante do Santíssimo. E eu quero recomendar 2 coisas da minha parte para a gente dar a bênção. A súplica ardente aos santos anjos, né?
que é uma oração que deve ser feita nesses tempos, principalmente na parte da manhã, antes de começar o dia. E sei que aqui em Cuiabá tem muita gente vendo, Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, dia 24, próximo agora, na paróquia Cristo Rei, a paróquia do Padre Overlan, Padre Paulo Ricardo, vai ter o recolhimento da obra de Santos Anjos, vai ter o recolhimento, onde vai nos mostrar esta união maior com o nosso anjo da guarda, com o mundo angélico, para que a batalha espiritual que nós estamos envolvidos se torne um pouco mais leve, porque nós temos esses nossos irmãos, amigos, celestes do nosso lado, que são os santos anjos. Então, coloca aí você que é do Mato Grosso, você que é aqui de Cuiabá, Várzea Grande, 24 de outubro, às 8 horas da manhã, dando início ao recolhimento da obra de Santos Anjos na paróquia Cristo Rei, com o Padre Paulo da obra de Santos Anjos. Também é uma obra que está presente em Portugal, não é? Tá sim. Para não ser assim, já irmos para o encerramento da live, em obediência também ao combinado com o nosso querido convidado, né, Padre Duarte Lara. Muitas das minhas perguntas aqui já foram respondidas pelo Espírito Santo, foi guiando vocês aqui, 3 padres ungidos, o que eu vou querer, né? Falar alguma coisa. E 2 coisas. Seria a última, a bênção final, bênçãos variadas, que muitos pediram aqui. Então, vocês já vão preparando aí os seus terços, crucifixos, água, sal, vela, azeite, óleo, enfim, tudo que você tiver aí. Tem muitos que pediram também das uvas, enfim, tudo vai ser abençoado. As casas, né, os seus problemas, seus doentes, vai ter bênção da saúde, está espalhado nas famílias, nos hospitais. Para Deus nada é impossível. Aliás, o impossível é uma das especialidades de Deus, é fazer o impossível, né? Ainda mais por intercessão de Nossa Mãe Santíssima, com 3 sacerdotes aqui, um deles é exorcista. Eu só queria falar para os senhores, cada um pode falar alguma coisinha, sobre as 5 pedrinhas que Nossa Senhora, sei que foi citado aqui, mas que é o que esse tema sempre me chamou desde o início, falei com o Padre Duarte, inclusive isso, a Jesus por Maria. Na hora me veio as 5 pedrinhas, que Nossa Senhora de Medjugorje, que com essas 5 pedrinhas vocês conseguirão vencer o Golias da vida de cada um. E que são elas, né? A oração diária do Santo Rosário, diária, né? Pelo menos o Santo Terço bem rezado, de preferência o Rosário. Santa Missa, no mínimo, dominical, no mínimo, né? Também inclui adorações, né? Visita ao Santíssimo. Confissão mensal, jejum a pão e água nas quartas e sextas-feiras, e leitura da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, procurar viver um trecho todos os dias. O que vocês poderiam nos dizer sobre essas 5 pedrinhas? Aliás, aquilo que o Padre Braulio falou é muito significativo, que para chegar não quero também fazer nada aqui que seja apocalíptico, mas é a realidade para quem estuda escatologia. Vai ser um termo que realmente, Padre Braulio, teremos somente o rosário. Porque eu entendo uma mensagem que a senhora disse: queridos filhos, somente o rosário podereis operar milagres no mundo e na vida de vocês. Falei Medjugorje. Eu entendi que porque sempre somente. Não é a Santa Missa o maior? Claro que a Santa Missa é a maior oração. Até ela disse Medjugorje. A Santa Missa é a maior forma de oração. Falou um dia para a Miriana, se um dia estivesse em dúvida, ir me ver numa aparição ou ir na Santa Missa, venham à Santa Missa, porque lá está meu filho, o céu, todas as graças, enfim, né? Mas esse somente o rosário, porque tempos proféticos temos que valorizar muito essa oração, que está ligado diretamente ao tema, né? E é uma das 5 pedrinhas, o rosário, que é a festa de hoje também, né? Então, para esse pedido antes da bênção, as bênçãos variadas aí no final, um pouquinho das 5 pedrinhas do Padre Lara, do Padre Francisco e do Padre Braulio, por gentileza. Então, rápido, eu gosto muito das mensagens de Nossa Senhora em geral, Medjugorje também, porque são muito acessíveis e muito breves e muito práticas, não é? Portanto, Nossa Senhora é como uma mãe, né? Como a mãe não complica, dá direto o que é preciso, né? E nem explica muito, né? Façam isso, né? E neste caso, as 5 pedrinhas vemos todas que de facto são joias, né? Porque
todas nos põem em contacto com Jesus. A Eucaristia, Jesus vivo, o corpo e o sangue de Jesus, a oferta de Jesus, o rosário, os mistérios da vida de Jesus, a confissão, o perdão de Jesus, a Bíblia, a vida de Jesus. E o jejum também nos configura com Jesus, que jejuou, né, e venceu o mal. Né? Portanto, o jejum como arma e como configuração com Cristo. Portanto, são bons exemplos de como estar perto de Maria, fazer o que Nossa Senhora nos sugere, nos aproxima de Jesus. É bem... Agora, uma sugestão prática para quem quer fazer jejum quartas e sextas. Nossa Senhora sugere pão e água, mas difícil as pessoas conseguem ficar a quarta todinha pão e água, principalmente uma pessoa que trabalha, um pai de família, no Brasil, um país tropical, calor, né? Começa dando passos. Fica difícil fazer jejum a pão e água, assim. Então, o que você pode fazer na quarta e na sexta-feira? Tira nas quartas e sextas carnes e doces, né? Faz um café da manhã normal, sem carnes e doces, um almoço também sem carne, sem sobremesa, e mais à noitezinha, um lanche, uma vitamina, uma coisa leve, uma sopinha. Você não vai passar necessidade de alimentação, não vai ficar com fome e vai estar oferecendo um belo de um jejum. Então, a parte do jejum, aqui no Brasil, ainda é pouco conhecida, a questão do jejum nas quartas e nas sextas. A gente tem divulgado e catequizado, mas pode crescer mais, né? Levando em conta a saúde de cada um, é óbvio. Né? Eu só queria dizer que, para mim, que tanto estudei, que escrevi sobre a consagração, as 5 pedrinhas são a vivência prática da consagração. E eu quero dizer também que na igreja mexo com pastorais, que as 5 pedrinhas são a pastoral de Nossa Senhora. Uhum. Às vezes a gente faz tanto documento, reunião, assembleia. Claro, isso tem a sua importância também, mas às vezes parece que não adianta muita coisa. Agora a mãe, né, ela que ensina a pastoral de Nossa Senhora são as 5 pedrinhas. Então, cumpramos isso e as coisas vão acontecer. Vamos dar a benção. Então, gostaria, aqui é uma graça muito grande, porque nós temos um pedacinho do osso de São Domingos de Gusmão, né? Uma relíquia de 1º grau, ex ossibus. E o padre quer dar essa bênção, pedindo a São Domingos, Nossa Senhora do Rosário, também ao Beato Bartolo Longo, que foram apóstolos do Rosário, que nos dê esse dom maior. Porque se você está vendo essa live, ou vai ver, que pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de São Domingos, você receba esse dom de rezar o Rosário. É um presente. Que os pastorzinhos também de Fátima intercedam por nós nesse momento, né? Santa Bernadette, que foram santos que rezaram tanto o Rosário, Santo Padre Pio, e que a gente possa receber esta graça hoje que é aniversário da minha cidade, lá em Minas Gerais, Varginha. Quero dar essa bênção também para a cidade de Varginha, para quebrar toda idolatria, toda mentira lá da cidade de Varginha, para que seja uma cidade que honre Nossa Senhora do Rosário e recite todos os dias em família. Nossa Senhora disse numa das suas mensagens, o dia que cada família rezar o Rosário em suas casas, todo comunismo, todo totalitarismo, ideologias serão expulsas do nosso país. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, Virgem do Sacratíssimo Rosário, São Domingos de Gusmão, nos dê a graça a cada um de nós, a cada um de vocês, de recitarem o Rosário todos os dias com alegria e perseverança. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Eduardo, pode tomar frente na bênção dos objetos das casas? Está certo. Então, só lembrar a todas as pessoas que as bênçãos por estes meios digitais são eficazes. Ninguém duvide. Deus chega a todo lado. Deus é omnipresente. Basta que o sacerdote tenha intenção para a bênção chegar lá. Deus Todo-Poderoso, abençoai
todos estes meus irmãos que assistem à live, com todos os objetos que eles têm a intenção que recebam a vossa bênção. Água, azeite, sal, todas as medalhas e imagens religiosas, todos os outros sacramentais, casas, famílias, amigos, colegas de trabalho, todos os doentes de uma maneira especial, que por intercessão do coração imaculado de Maria, por meio das minhas mãos, das mãos dos meus queridos irmãos sacerdotes, Padre Francisco e Padre Braulio, a poderosa bênção de Deus desça sobre todos vós, vos proteja de todo o mal, de todos os ataques e ciladas do inimigo e vos ajude a perseverar firmes na graça de Deus, firmes na fé, na esperança e no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sim. Valeu, né, Ale? Que alegria, né? Viva Cristo Rei, salve Maria. Amém. Padre Duarte, quem sabe um dia, né, Padre Francisco, a gente vai até Portugal, passa lá para conhecer o Padre Duarte Lara, né, ficar lá um dia com ele e seguir lá para Fátima, quem sabe, né? O senhor vem para cá, já conhece o Padre Paulo Ricardo, Padre Overlan, né? É verdade, é verdade. Não sei, olha, aqui podem vir com certeza. Eu tenho dito aos meus amigos, agora a Canção Nova este ano vai retomar os eventos e o Instituto Essent, eu tenho dito que eu não conto viajar nos próximos tempos até Jesus voltar. Mas Deus proverá, Deus proverá. Não sei, vamos ver. Por estas questões todas em curso, não vejo que com o passar do tempo vai ser cada vez mais difícil e já estou mentalizado que está tudo bem, não faço questão de nada, não é? Temos a internet, né, para nos juntarmos todos, mas se vierem, e o Alê também, são sempre bem-vindos a qualquer dia, a qualquer altura, e podem até ficar. Eu, Padre Francisco, me levar junto. Até Jesus voltar. Podem ficar até Jesus voltar. E no céu, isto agora é para toda a turma que está seguindo a live. Sim. Eu vou pedir a Jesus e a Maria para ficarmos todos juntos, lá numa zona do céu. Amém. Obrigado. Estivemos aqui com mais de 3.600. Vamos já colocar no Sagrado Corações de Jesus e Maria uma coisa que está me vindo aqui agora. Quem sabe mais para frente a gente faz um programa, Padre Duarte, sobre São José. Sobre São José. Está me vindo aqui. Quem sabe uma live mais no futuro. Dia 8 de dezembro é dia da Imaculada Conceição, mas finda também o ano de São José. Talvez nas vésperas ali a gente poderia fazer uma live sobre São José para que ele que é tão querido do coração de Jesus possa ser mais conhecido também, né, Padre? E terror dos demônios. É verdade. E é uma preciosa ajuda nestes tempos também em concreto, né? Eu tenho algumas histórias bonitas com São José também, para partilhar. É muito bom, é muito bom. É mais um grande aliado. É impossível estar perto de Jesus e de Maria e não estar perto de São José. Né? Podíamos dizer como Jesus disse no Evangelho do domingo passado, não separa o homem o que Deus uniu. Né? Um abraço. Estamos muito unidos na oração. Eu agradeço a todos. Tá? Eu vou deixar para os professores darem Nada. Deixar vocês darem assim, a saudação final, né? A despedida. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Padre Duarte Lara, mais uma vez o Padre Francisco, o Padre Braulio, pela disponibilidade, pela caridade da atenção que vocês deram. Também colocar essa ideia do Padre Braulio no coração de Maria, para fazer essa... Me lembrou uma das coisas de Garabandal, poucos sabem. Perguntaram um dia para Nossa Senhora, o pároco pediu para perguntar qual era o mais santo. Perguntaram para Nossa Senhora quem era o mais santo no céu. Né? Nossa Senhora falou São José, lá em Garabandal. Poucos aqui do Garabandal sabem disso, mas eu tenho acesso aos irmãos, ao apostolado de Mongaga, né?
Mas tem em alguns livros de Garabandal. Infelizmente, no Brasil não tem, mas existe. Mas São José é muito importante também. Bem lembrado, Padre Brau. Isso, e quero dizer a todos aqueles que ouviram a live, né, viram a live e vão ver, estão acompanhando as homilias, nós estamos rezando sim por vocês, viu? Vocês que estão conosco na internet, o padre oferece a Santa Missa por vocês, né? As intenções, a gente agradece muito aqueles que ouvem as homilias, compartilham as homilias, né? Também os trabalhos que é feito de evangelização pelo Alê, porque nós somos uma família, e essa família ela está encerrada nos divinos corações. Contem com as nossas orações e podendo vir a Cuiabá, participar conosco, as portas estão abertas. Gente, estou indo para o confessionário. Tchau!